Muito bem, a lição de quarta-feira fala sobre a questão da parábola da vinha e seu dono. Isaías capítulo 5 nos mostrou, na parte de terça-feira, que Isaías diz assim: o meu amado plantou uma vinha, e esse amado era Deus, e essa vinha era o povo, e esperava que desse uvas boas e uvas bravas. Agora Jesus Cristo começou a contar uma parábola de um dono de uma casa ou de uma fazenda que plantou uma vinha. E agora ampliou o conceito do dono da vinha e mostrou a sua bondade de uma forma assim muito abrangente. E nessa história, Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas que Deus tinha uma expectativa com o seu povo de Israel. Mas, infelizmente, aqueles que dirigiam agora o povo, a vinha do Senhor, não estavam muito preocupados com os frutos, mas estavam preocupados consigo mesmo. Por isso, eles tomaram de forma ilegal a vinha e passaram a administrá-la de forma assim fraudulenta. Pergunta de número 5. Jesus recontou a história da parábola da vinha, contando essa parábola com o título Os Lavradores Maus, que tomaram posse da vinha e que o dono da vinha fez de tudo para resgatar esta vinha. A pergunta é: que mais o dono poderia fazer? Ele fez tudo o que podia fazer. Agora a pergunta é: o que esse dono que plantou essa vinha arrendou para os lavradores, o que ele podia fazer mais? A resposta está no livro de Isaías 5, verso 4. Que mais eu podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? Porque esperando que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora o texto de Mateus 21, Jesus recontando a história da vinha. Diz assim, Jesus disse: ouvi ainda outra parábola que eu vou contar. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, cercou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou para uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo da colheita, os frutos aconteceram. E então o dono desta vinha enviou os seus servos para que esses lavradores dessem para eles a parte que lhe correspondia, porque a vinha era arrendada. Tipo assim, 50% da colheita era dos lavradores e 50% era do dono da vinha. E o dono da vinha enviou esses lavradores para recolher a parte dele. E chegando ali naquela vinha, os homens arrendadores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram um outro e espancaram o outro. Depois o dono da vinha enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram do mesmo modo com esses. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito pelo meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e nos apoderemos da sua herança. E lançando mão do filho, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então a pergunta é, olhando a parábola da vinha, o que o dono da vinha poderia fazer que ele não tenha feito ainda? Resposta: Deus é o dono da vinha. Deus não poderia fazer mais nada do que ele já havia feito. E agora a vinha estava produzindo frutos bons. Mas os seus colaboradores, enviados por Deus para receber o fruto, foram maltratados e até mortos. Não resolveu. Até que ele resolveu enviar o seu filho, Jesus, para assim receber os frutos da vinha. E os lavradores maus mataram o filho do dono para ficar com a herança. Foi uma parábola contundente que Jesus contou para exemplificar o amor do dono da vinha, assim, pelas pessoas. E o dono da vinha é Deus. E ele tinha uma complacência muito grande. Se os lavradores maus assim, fossem inteligentes, eles poderiam se beneficiar do espírito perdoador do dono da vinha e tudo ficaria em paz. Mas os lavradores maus eram egoístas. E por último, com a morte do filho, o dono da vinha, como último recurso, usou o seu poder para tomar a vinha de volta e deu essa vinha para outros lavradores que entraram em cena, representada pelos gentios que receberam as novas do Evangelho e se tornaram assim a nova vinha do Senhor. Quando Jesus contou a parábola e todos ouviram, ficou no ar a pergunta de Isaías 5, verso 4. Que mais eu poderia fazer para a minha vinha que eu não tenha feito? Os judeus entenderam que essa era uma representação viva sobre eles. E em vez de eles aceitarem a oportunidade de se aproximarem de Deus,
de forma egoísta. Eles ignoraram essa representação que a vinha lhes dava. O que a parábola nos ensina é que o mal existirá até o final da história desse mundo e que Deus é misericordioso e o seu caráter é amoroso. Ele, como dono da vinha, evita tomar medidas extremas de destruição. Enquanto isso, Deus está recuperando filhos perdidos e os tirando das garras do mal. Por isso que Deus ainda não destruiu o mal de uma vez, porque Ele quer salvar muitos ainda. Numa prisão, um pastor estava pregando e viu num canto lá da prisão, numa cela, um homem com uma roupa rasgada, sujo, com a cara de poucos amigos. Quando ele terminou a pregação, ele perguntou ao carcereiro: posso te falar com aquele lá? Pode, mas tome cuidado, ele é perigoso. Não tem problema. O pastor assentou-se do lado da cela daquele homem. Aquele homem estava sentado ali na cama dele, olhando. E o pastor disse: você sabe que Jesus ama você? Foi o pastor dizer isso, e aquele homem rebentou em lágrimas. E disse: eu tenho 52 anos. Essa é a primeira vez que eu ouço dizer que alguém me ama. Ninguém nunca disse que me amava. O pastor disse: mas Jesus ama você. Está vendo aquelas pessoas ali, para quem eu falei? São pessoas como o Senhor. Mas Deus tem um amor especial pelo Senhor. Eu não sei o que o Senhor passou na vida, nem que lutas enfrentou. Mas se está aqui é porque Deus espera alcançar o seu coração. Essas foram palavras assim preciosas. Aquele homem disse: diga de novo, por favor, que Jesus me ama. O pastor disse: Jesus ama você. Ele disse: o senhor poderia me explicar isso quando vier aqui sempre? O pastor disse: com todo prazer. O pastor começou a dar estudo bíblico para aquele homem. E esse homem entregou o coração a Jesus. Depois ele saiu numa condicional, se tornou um bom pai de família, se tornou assim um bom cidadão da sociedade e foi reintegralizado na sociedade e hoje é membro de uma igreja e um bom ancião de igreja. Ellen White, em Battle Creek, tinha um homem que tinha uma cicatriz na testa. O S e o T. Era a abreviatura das palavras sheep thief, que significa ladrão de ovelhas. E os fazendeiros, quando pegavam um ladrão de ovelhas, eles esquentavam um ferro quente com as letras S e T e marcavam o ladrão na testa. Onde esse ladrão passasse, todo mundo sabia que ele era ladrão de ovelha. Pois um desses homens se converteu. Era da igreja de Ellen White. Ellen White disse que era o melhor membro da igreja. Todo mundo olhava para ele e não o conhecia. A primeira coisa que fazia era olhar para a testa dele e ver as iniciais, o S e o T. Sheep thief, ladrão de ovelhas. Mas ela dizia que aquele homem era um homem transformado pelo poder de Deus. Deus quer salvar pessoas das mãos do maligno. E Ele está controlando o mal, segurando para que mais pessoas conheçam a salvação. Deus nos abençoe. Que o dono da vinha fique feliz com o nosso comportamento e os frutos que daremos para o reino de Deus. Deus abençoe você.